O Brasil tem uma história curiosa com o vinho, e tudo começa quando as primeiras videiras chegaram ao país em 1532, trazidas pelos colonizadores portugueses. No início, os resultados não foram bons, principalmente por causa do clima, que dificultava o cultivo adequado das uvas. Mesmo assim, figuras importantes como Martim Afonso de Souza e Brás Cubas insistiram nessas primeiras tentativas. A grande transformação aconteceu no século XIX, com a chegada dos imigrantes italianos. Eles trouxeram consigo a tradição de vitivinicultura e iniciaram a produção verdadeira de vinho no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. As técnicas, o conhecimento e o modo de vida dessas famílias foram fundamentais para o desenvolvimento das primeiras vinícolas e para o avanço da produção nacional. Com o tempo, o Brasil passou a consolidar suas principais regiões produtoras de vinho. Entre elas estão a Serra Gaúcha, que se tornou referência nacional, a Campanha Gaúcha, com suas áreas amplas, o Planalto Catarinense, que se destaca pelo clima mais frio, e o Vale do São Francisco, conhecido por permitir até 2 safras ao ano. Cada região contribuiu de forma única para a diversidade dos vinhos brasileiros. A modernização também teve um papel essencial. A comparação entre as técnicas antigas e técnicas atuais mostra como o setor evoluiu, com o controle de temperatura, colheitas mais precisas e métodos que garantem melhor qualidade. Graças a esses avanços, o vinho brasileiro passou a ganhar reconhecimento e a competir mais fortemente no mercado. Além disso, o vinho se tornou parte da identidade cultural de várias comunidades. Festas da colheita, tradições familiares e celebrações regionais mostram como a bebida se integra ao cotidiano e à história dessas populações. Mesmo assim, produzir vinho no Brasil apresenta desafios. O clima tropical traz problemas como umidade, pragas e variações nas estações, exigindo adaptações constantes e técnicas específicas para manter a qualidade da produção. Hoje,
o setor vive um momento de crescimento. Vinícolas recentes, projetos sustentáveis e o aumento do consumo interno mostram que o mercado do vinho brasileiro está em expansão e tem muito potencial para o futuro. Para concluir, a história do vinho no Brasil revela uma combinação de tradição, esforço, adaptação e inovação. É um exemplo de como diferentes culturas e épocas contribuem para construir uma identidade brasileira dentro do mundo do vinho. Quando pensamos em grandes vinhos do mundo, geralmente viajamos direto para a França, Itália ou Portugal. Mas o pouco que a gente sabe é que no Brasil tem uma história vinculada que no mínimo é surpreendente e cheia de reviravoltas. Tudo começa lá em 1532, quando os portugueses trouxeram as primeiras mudas de uva para São Vicente, em São Paulo. A ideia era ótima, já o clima nem tanto. As parreiras não se adaptaram, o projeto ficou engavetado por alguns séculos, foi só no século XIX que a história mudou de verdade. Ao chegarem no Rio Grande do Sul, eles encontraram um clima mais amigável, muita vontade de trabalhar e, é claro, saudade do vinho da terra natal. Resultado, nasceram centenas de milhares de famílias, técnicas novas, uma tradição que permanece até hoje. E o Brasil não parou por aí. Com o tempo, surgiram regiões inesperadas, como o Vale do São Francisco, no Nordeste, onde acontece algo praticamente único no planeta. A videira produz 2 safras por ano, graças ao sol o ano inteiro. Ou seja, enquanto em outros países esperam uma uva amadurecer, aqui ela já está sempre no corre. E tem mais, nossos espumantes conquistaram o mundo. Muitas vezes, vinhos brasileiros ficam à frente de rótulos europeus, renomados em concursos internacionais. Hoje, o vinho brasileiro é resultado de uma inovação, pesquisa e muita criatividade. Uma história construída por colonizadores, imigrantes e pequenos produtores, e por quem acreditou que sim, era possível transformar terras brasileiras em territórios de grandes vinhos. E a cada taça nós celebramos não só o sabor, mas há 500 anos dessa trajetória cheia de coragem e brasilidade. Vai aí algumas curiosidades para vocês. Em 1532, primeira tentativa de plantar videiras no Brasil e a primeira frustração também. Italianos mais Serra Gaúcha, combinação que mudou tudo. Vale do São Francisco é a única região brasileira com até 2 colheitas por ano de uva. Espumantes brasileiros já superaram vinhos franceses em concursos internacionais. O Brasil é um dos poucos países que produz vinho em clima tropical. As uvas Isabel e Bordeaux marcam o início da cultura de vinhos de mesa no país. Vale dos Vinhedos é a primeira denominação de origem do Brasil. O consumo de espumantes cresce exponencialmente em festas e celebrações, tradição cada vez mais brasileira.
nós sobre as técnicas de um bom vinho. Bom, acho que para um bom vinho, a forma que ele foi armazenado, o tipo da uva, como ela foi produzida, né, as formas de tratamento daquela uva. Um vinho talvez bastante tânico, com uma maçã legal, com uma harmonização muito próxima a uma carne vermelha, uma carne de porco. Acho que isso é o essencial para um bom vinho. Qual é a função de uma taça de vinho e como ela pode afetar a minha experiência bebendo? Bom, a taça de vinho ela deve ser limpa, né, com o próprio vinho. E ela, como eu posso explicar, ela com uma base mais reta embaixo e uma curvatura meio longe, vamos dizer, em formato de um C deitado, ela tem a função de decantar o vinho na própria taça, né? Geralmente, antes de servir o vinho, a gente decanta ele, passa no decantador, mas com essa taça a gente já consegue fazer a decantação na própria taça em si. Qual você acha que é o melhor vinho para quem está começando a se interessar por vinhos? Bom, para quem está começando a entrar no mundo dos vinhos, qual é a minha recomendação? Começar por uma uva mais leve, uma Pinot Noir, um Merlot, talvez, dependendo da região de onde você mora, os Merlots são um pouco mais fracos. Então, começar por aí, para depois a gente conseguir evoluir para um Cabernet Sauvignon, uma uva Syrah, por exemplo, um Malbec, talvez, né, muito comum na Argentina. E então começa pela Pinot Noir, que é uma uva um pouco mais leve.